2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Olha que interessante. As coisas velhas já passaram. Esse texto está falando de quem nós somos em Cristo. Olha, se alguém está em Cristo, é aqui que eu coloco já no início Cristo no centro de nossa ministração. Cristo no centro de nossa atenção. Porque tem que estar em Cristo para viver essas coisas novas. Se não está em Cristo, não se encaixa nesse texto. Porque esse texto está falando se alguém está em Cristo, a essa condição. Então, se você está em Cristo, meu irmão, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Né? Para quem não está em Cristo, ele precisa muito dessa palavra, para que essa palavra alcance a vida dele, para que ele entre nessa condição, para que ele esteja em Cristo, para que as coisas velhas da vida dele passem e tudo se faça novo. Vamos abrir um parênteses aqui? Olha só, é importante a gente ter convicção disso aqui. Tem que estar em Cristo para ser uma nova criatura, para ter uma nova vida, para ter outra perspectiva, para que tudo se faça novo. Então, eu tenho alguns amigos que ainda não estão em Cristo. Conheço pessoas que ainda não fizeram de Jesus seu Senhor e Salvador. Eu vou deixar eles nessa condição? De forma nenhuma, dependendo de mim. Eles vão ouvir a palavra de Deus. Eles vão ouvir, eles vão reconhecer Jesus Cristo, não só nas minhas palavras, mas nas minhas atitudes. E eu vou levar a palavra para essa pessoa, para que ela esteja nessa condição das coisas velhas passarem e tudo se fazer novo. Amém? Mas vamos voltar aqui para o nosso estudo. Nós já estamos em Cristo. Olha que bênção. Nós já estamos em Cristo. Então, se nós estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então, por que a gente fica preso no passado? Sabe? Por que a gente fica se lamentando? Por que a gente fica... Muitas vezes, a gente tem já disponível para nós uma posição em Cristo e a gente ainda não está vivendo, se posicionando à altura de quem está em Cristo. A gente ainda está preso nas coisas velhas, inclusive com atitudes do homem velho ou do velho homem. Sabe, a gente ainda está com certos vícios, mas quando a gente é alcançado pela graça de Deus e a gente recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, tudo se faz novo. O nosso espírito é recriado. Esse mesmo texto de 2 Coríntios, capítulo 5, se você ler um pouquinho mais à frente, no versículo 21, vai fazer que nós, em Cristo, somos feitos justiça de Deus. O texto diz que aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Que é isso? Nós, diante de Deus, somos justificados. E justo não é algo que nós pudéssemos conquistar por nós mesmos. Não, nós fomos feitos justiça por causa de Jesus Cristo. Ele nos justificou. E Deus, quando olha para mim e para você, ele não olha para a gente como aquele pecador, aquele ímpio, aquela pessoa totalmente separada de Deus que nós éramos antes de Cristo fazer parte da nossa vida. Por isso que a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, continuando, não é interessante, a Bíblia não encoraja a nós vivermos pensando nos erros do passado, naquele pecador que eu fui. Não, sabe por quê? Porque o próprio Deus, ele não se lembra. Quando Deus perdoa, ele perdoa de verdade, como nós deveríamos perdoar. Amém? Olha outro parênteses se abrindo. Nós devemos perdoar. Nós devemos perdoar e eu não vou dizer que nós temos esse poder de não lembrar. Ninguém vai deletar. Mas essa lembrança não pode provocar nada de ira na gente. Por quê? Porque nós temos um coração transformado. Aquele coração velho, cheio de rancor e de mágoa, já passou. Eis que tudo se fez novo. Você está pegando? Está anotando?
Presta atenção, isso tudo vai mostrar pra gente que nós estamos em outra posição. Nós estamos em Cristo e nós vivemos em novidade de vida. E as coisas do passado não podem nos parar, não podem nos magoar ainda, sabe? Não podem nos levar para aquele tempo passado e fazer com que isso interfira na nossa vida de vitória atual. A gente não pode ficar preso nas coisas do passado, né? A gente está falando que a Bíblia não nos encoraja a ficar lembrando de sofrimento, de erros, de coisas que nos param, sabe? Lembrando daquilo que aquela pessoa fez com você. Não lembra disso não. E se lembrar, você tem um espírito recriado, você tem uma consciência transformada. Você pode pensar em coisas boas. A Bíblia te encoraja a você se alegrar, a você pensar no que é bom. Vai lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6, leia ali, você vai ver que ali mostra em que você deve pensar, como deve ser a sua vida. Pense em coisas boas, sabe? Não fique se apegando a mágoas do passado. Crente não tem mágoa, crente perdoa e esquece. Quando a memória, que é muito boa, traz de volta, a gente tem sim uma força interior e a gente tem a ajuda do Espírito Santo para que a gente possa passar por cima dessa lembrança e ela não vai nos parar.